Imagine uma torre que não se inclina apenas por erro de cálculo. Imagine que cada pedra, cada rachadura e cada ângulo errado carrega um segredo enterrado há séculos, um código que jamais foi revelado. A Torre de Pisa não é apenas um cartão postal para turistas distraídos. Ela é uma confissão de culpa arquitetônica, um manuscrito de pedra que guarda algo antigo demais, sombrio demais e perturbador demais para ser contado em voz alta. Você vai ouvir uma história que mistura fé, matemática proibida, conspirações políticas e rituais escondidos sob o disfarce da cristandade. Pense em Dark, encontrando o nome da rosa, temperado com uma pitada de sarcasmo, porque até no século XII havia gente tão perdida quanto nós, só que com mais cruzes e menos boletos. Mas cuidado, uma vez que você desça pelas escadas dessa torre, não vai querer voltar. Cada andar é um episódio, cada sombra esconde um rosto, e cada silêncio pode ser o último. Respire fundo, porque essa é a minissérie que os guias turísticos jamais ousariam narrar. Antes de continuar, inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários de onde você está assistindo essa história. Quero saber de que parte do mundo você encara esse mergulho nas sombras da história. O corpo sob a torre. Ele foi encontrado deitado no chão frio, com os olhos abertos como quem encara um segredo impossível. O corpo estava junto à base da torre, no lado onde a sombra se estende como um dedo acusador ao entardecer. Ninguém falou seu nome em voz alta, mas o sussurro corria entre os monges e pedreiros. Ele sabia demais. A boca do morto estava suja de pó branco, como se tivesse lambido as próprias pedras. E gravado na palma de sua mão, havia um símbolo que não constava em nenhum catecismo. Não era a primeira vez que alguém morria sob a Torre de Pisa, mas era a primeira vez que o silêncio pareceu mais pesado que os sinos da catedral ao lado. Os oficiais tentaram registrar o caso como acidente, claro. Pisa vivia de aparências, e o mundo medieval era mestre em varrer cadáveres para baixo da tapeçaria do sagrado. Só que aquele corpo contava uma história diferente. Uma história que começava bem antes da torre sequer ser erguida. Voltemos ao início, ao ano de 1173. Pisa era uma cidade em ascensão, inchada de orgulho e rivalidades. Queriam uma torre que gritasse ao céu sua superioridade sobre Florença, Gênova e Veneza. O problema é que o solo era tão traiçoeiro quanto um amante ressentido. Argila, areia e água subterrânea. Construir ali era como plantar raízes num pântano. Mas o orgulho pisaense não se curvava diante de geologia. Eles ergueriam sua torre custasse o que custasse, e custou caro. O primeiro arquiteto, Bonanno Pisano, não era nenhum gênio revolucionário, mas também não era ingênuo. Quando percebeu que o solo cedia, pensou em desistir. Porém, desistir em Pisa significava virar piada em tabernas e alvo da ira de mecenas poderosos. Então ele seguiu em frente, talvez rezando, talvez conspirando. O que ninguém imaginava é que junto às pedras da torre começaria a se erguer também uma rede de códigos e símbolos, invisíveis ao olhar comum. Imagine o Tinder da Idade Média, mas em vez de deslizar para a direita, você trocava alianças de poder, bênçãos papais e alguns sacos de ouro. Foi assim que Pisa conseguiu erguer o primeiro andar da torre. Favores, chantagens e muita vaidade. Só que enquanto nobres brindavam a glória, monges e engenheiros rabiscavam margens de pergaminhos com equações proibidas, equações que a igreja não queria que fossem resolvidas. E é aqui que a história começa a tremer, assim como as fundações da torre. Alguns manuscritos falam de cálculos vindos do mundo árabe, trazidos por comerciantes que navegavam pelo Mediterrâneo. Fórmulas que explicavam não só a curvatura das paredes, mas também algo mais profundo. Padrões cósmicos, proporções místicas, números que eram vistos como heresia em plena cristandade. Pisa, sem saber, havia se tornado palco de um casamento arriscado. Fé cega e ciência oculta tentando coexistir em pedras inclinadas. E se você acha que os construtores estavam apenas preocupados com ângulos e colunas, pense de novo. Há marcas entalhadas em algumas pedras que não correspondem a símbolos cristãos. São mais antigas, mais estranhas, quase como se alguém tivesse decidido deixar ali uma senha que só poderia ser decifrada séculos depois. Códigos que os guias turísticos modernos fingem não ver, mas que pesquisadores independentes juram existir. Os rumores cresciam.
que a torre não se inclinava por erro, mas por intenção. Que a geometria imperfeita era, na verdade, uma assinatura disfarçada, uma forma de dizer: há mais aqui do que vocês imaginam. E aqueles que ousavam investigar de perto acabavam como o corpo do início da nossa história, jogados no chão, com símbolos gravados na carne. Coincidência? Talvez. Ou talvez a torre estivesse defendendo seus próprios segredos. O mais irônico é que Pisa nunca pediu para que a torre fosse lembrada como a Inclinada. O plano era simples: erguê-la reta, majestosa, imponente. O que ganharam foi uma lenda torta, uma piada internacional que ainda assim atraiu milhões de olhos. Só que por trás da comédia arquitetônica, escondia-se uma tragédia muito mais séria. Cada metro erguido era também um metro a mais de silêncio imposto pelos poderosos. Os monges que estudavam geometria à luz de velas eram vigiados. Os pedreiros que perguntavam demais desapareciam. E documentos inteiros sumiam das bibliotecas como se tivessem evaporado. Quem controlava o que seria lembrado e o que seria esquecido não eram apenas os arquitetos, mas uma rede de interesses políticos e religiosos. E nesse jogo, a torre era mais que pedra. Era mensagem. Corte de câmera. Imagine a cena. Um escriba solitário, noite avançada, copiando fórmulas em latim e árabe. Quando de repente sua pena escorrega e uma gota de sangue cai sobre o pergaminho. Ele hesita. Reza. Mas não para de escrever. Porque sabia que aquelas linhas, se sobrevivessem, contariam a verdade que a torre sozinha não podia gritar. Enquanto isso, lá fora, a construção seguia lenta, intercalada por guerras e invasões. Pisa não era uma cidade pacífica. Cada vez que a torre parava de subir, era porque homens estavam caindo em campos de batalha. E sempre que voltava a crescer, crescia também a suspeita de que não era apenas um monumento. Era um altar disfarçado. Um altar que unia morte, poder e conhecimento proibido. Séculos depois, estudiosos ainda se perguntam: por que insistiram em erguer algo condenado a cair? A resposta pode estar na vaidade, claro, mas pode estar também nos códigos escondidos, nos símbolos que só se revelam quando a torre é observada sob determinados ângulos de luz. A inclinação, longe de ser um erro, pode ser a chave que obriga o observador a ver o mundo torto, e talvez mais verdadeiro. E assim, voltamos ao corpo encontrado junto às pedras. Ele não morreu por acaso. Era mais um capítulo de uma longa lista de silenciados. Pisa sempre foi boa em transformar cadáveres em lendas convenientes. E a torre, como um guardião de pedra, continuava de pé, inclinada, mas firme. Sempre à espera de que alguém ousasse decifrá-la por completo. O manuscrito queimado. As chamas consumiram o pergaminho antes que alguém pudesse decifrá-lo por completo. Era noite, e a praça diante da torre estava deserta, exceto por 2 monges encapuzados que observavam em silêncio. O fogo refletia em seus olhos como se fossem cúmplices de um crime sagrado. O manuscrito gritava em chamas, e com ele ardiam segredos que nunca chegariam às mãos erradas. Ou talvez já fosse tarde demais. Porque algumas linhas, dizem, foram copiadas às pressas, escondidas em lugares que até hoje ninguém ousa revelar. Voltamos algumas décadas antes. A construção da torre mal havia passado do 3º andar quando rumores começaram a circular. Havia um pergaminho que explicava a inclinação. Não como erro de cálculo, mas como design. O texto, atribuído a um matemático árabe que teria vivido em Córdoba, falava de proporções celestes, alinhamentos invisíveis e até de uma dança das sombras que só podia ser observada em Pisa. Para uns, era poesia geométrica, para outros, heresia pura. A igreja, claro, não podia permitir que equações se transformassem em oráculos. Matemática, sim, mas matemática controlada, útil para calcular dízimos e reforçar dogmas. O problema é que Pisa era um caldeirão fervente. Marinheiros traziam ideias da Síria, comerciantes trocavam segredos em tabernas, e estudantes sonhavam em se tornar os próximos Aristóteles, só que com menos filosofia e mais cerveja. Nesse contexto, o manuscrito era pólvora pura. Imagine a cena. Um jovem aprendiz, mãos tremendo, lendo pela primeira vez símbolos que pareciam sussurrar que o universo não girava em torno de Roma, nem de Florença, mas de algo muito mais vasto. Ele guarda o texto debaixo do hábito, como quem esconde uma amante proibida.
Cada palavra gravada ali era uma tentação, e cada linha uma sentença de morte, caso fosse pego. Pisa, afinal, não perdoava traidores, nem mesmo os de tinta e pena. E não foram poucos os que tentaram esconder o pergaminho. Conta-se que cópias foram deixadas em criptas, entre ossários e velas derretidas, como se os mortos pudessem proteger a verdade. Outros falam de mercadores que levaram fragmentos para Constantinopla, ou até para Jerusalém, escondidos entre tecidos e especiarias. Mas a cópia original, a queimada naquela noite fatídica, continha algo a mais. Uma cifra. Uma sequência de números que, segundo testemunhas, tremia como se fosse viva. Ironia do destino. Pisa queria fama eterna, mas o manuscrito garantia apenas paranoia. Cada vez que alguém falava dele, outro sumia. O escriba que copiou suas linhas foi encontrado boiando no rio Arno, as mãos amarradas com corda embebida em cera. O comerciante que jurou ter visto uma cópia em Veneza foi apunhalado na saída de uma taverna. E o monge que ousou comentar os símbolos em latim? Bem, esse desapareceu tão completamente que nem fantasmas se lembram do rosto dele. Eis o detalhe curioso. O manuscrito falava de música, não como entretenimento, mas como chave. As notas, quando entoadas em certas frequências, fariam as pedras da torre vibrar de modo particular. Era como se a torre tivesse sido construída não apenas para desafiar a gravidade, mas também para responder a sons ocultos. Uma sinfonia de pedra e vento que só os iniciados poderiam ouvir. Dan Brown chamaria isso de misticismo barato. Eu chamo de engenharia medieval com uma dose generosa de loucura. Agora, pense comigo. Pisa, século XII. Homens de fé e espada discutindo teoremas e notas musicais no mesmo pergaminho. Não parece um roteiro da HBO pronto para ser filmado? Um pouco de poeira, um pouco de sangue e pronto. Você tem a cena perfeita de uma conspiração que atravessa os séculos. O detalhe é que essa conspiração não terminou na fogueira. Apenas mudou de forma. O manuscrito queimado serviu de aviso. A cidade entendeu que o segredo da torre não podia ser exposto, mas também não podia ser destruído por completo. Restava apenas uma solução: fragmentá-lo. Como quem rasga uma fotografia em pedaços e espalha pelo vento. Cada pedaço foi guardado por um guardião. Cada guardião jurando silêncio em troca de favores e ouro. O fogo apagou o pergaminho, mas acendeu uma rede subterrânea de segredos. E aqui está a beleza irônica. O turista moderno tira selfies sorrindo diante da torre inclinada, sem imaginar que embaixo daquelas pedras jazem histórias de morte, música e matemática proibida. Pisa virou atração turística, mas sua torre nasceu como prisão de símbolos. A fogueira que destruiu o pergaminho só reforçou o mistério. Porque nada instiga mais que aquilo que foi queimado diante dos olhos de todos. A pergunta permanece: o que dizia a cifra? Alguns estudiosos afirmam que era apenas um erro de tradução, números mal copiados por mãos trêmulas. Outros juram que se tratava de coordenadas, apontando para um local além da própria Pisa. Um lugar onde estaria a chave para entender não só a inclinação, mas também a razão pela qual ela nunca desaba. E talvez nunca vá desabar. Corte de câmera. Imagine o plano fechado em uma chama que dança sobre o pergaminho, seguido de um zoom lento para o olhar dos monges que observam. Eles não choram, não rezam, apenas assistem, cúmplices, enquanto a história é devorada pelo fogo. O silêncio deles é mais eloquente que qualquer sermão. Porque sabem que o segredo não está morrendo, está se multiplicando. E assim, a torre segue inclinada, como se cada grau de sua curva fosse um lembrete daquela noite. O fogo devorou o papel, mas não conseguiu devorar o eco que ficou gravado nas pedras. Pisa vive dessa ironia. Transforma tragédia em espetáculo, conspiração em turismo. Mas para quem olha com atenção, a torre continua falando. Basta saber ouvir. E o manuscrito queimado se torna mais que um documento perdido. Ele é o fantasma que ronda cada visitante, cada pesquisador, cada curioso que ousa perguntar demais. Porque os segredos da torre não foram feitos para serem lidos, foram feitos para serem temidos. O sino que nunca tocou. O sino estava pronto, suspenso no alto, mas ninguém jamais ouviu o seu som. Na noite da inauguração, quando puxaram as cordas para que ecoasse pela cidade, a torre estremeceu como se fosse engolida por um arrepio invisível. O badalo parou a meio caminho,
travado por mãos que não eram humanas. Ou assim juraram as testemunhas. E desde então aquele sino permaneceu silencioso. Um fantasma de bronze, condenado ao silêncio por segredos que ninguém ousava contar em público. Voltemos ao contexto. Era o século XIII, e Pisa já havia sofrido com a guerra contra Gênova. A cidade precisava de símbolos de poder para mascarar derrotas militares. Nada mais imponente que uma torre inclinada e um sino colossal para anunciar a glória divina. Só que o sino em questão nunca serviu para chamar fiéis. Servia como marcador de rituais. Uma linguagem codificada de sons, planejada para ecoar em pontos específicos da cidade. Sons que, diziam, podiam despertar algo mais que a devoção popular. Imagine o Spotify medieval, mas em vez de playlists de lo-fi, você tinha batidas de sino que marcavam encontros secretos, execuções disfarçadas e até negociações de guerra. Cada toque tinha significado: 2 badalos para alianças, 3 para condenações e 4 para rituais que não apareciam nos registros da catedral. O problema é que o sino principal da Torre de Pisa jamais funcionou como deveria. Não porque faltasse habilidade, mas porque talvez nunca devesse soar. A lenda diz que um ferreiro encarregado de moldar o badalo desapareceu dias antes da instalação. Seu corpo foi encontrado depois em um forno apagado, a pele marcada por símbolos que lembravam notas musicais. Ninguém falou disso oficialmente, claro. Pisa preferia contar que ele morreu por acidente, queimado no próprio ofício. Só que os aprendizes juraram ter visto sua sombra refletida nas paredes, mesmo depois de morto, como se o ferreiro tivesse se tornado parte do metal. E por que tanto medo de um sino? Porque acreditava-se que ele poderia revelar a verdade sonora da torre. Cada vibração faria as pedras ressoarem de forma única, como se revelassem palavras escondidas em ecos. Era, em essência, uma forma de decifrar o código secreto gravado nas inclinações. Mas se a torre já matava quem tentava entendê-la em silêncio, imagine o que faria quando alguém ousasse fazê-la cantar. Igreja e nobres decidiram que o risco era grande demais. O sino, embora instalado, foi condenado ao silêncio. As cordas eram puxadas apenas de forma cerimonial, nunca até o fim. O badalo permanecia imóvel, como uma língua amarrada. E Pisa, mais uma vez, fingia normalidade. Aos olhos dos visitantes, era apenas um monumento exótico. Aos ouvidos dos iniciados, era uma bomba sonora nunca detonada. Ironia histórica. Turistas de hoje sobem até o alto da torre para tirar fotos, sem saber que tocam a poucos centímetros de um artefato amaldiçoado. Um pedaço de bronze que jamais deveria ecoar. Se alguém resolvesse balançá-lo de verdade, dizem que não apenas a torre tremeria, mas também a cidade inteira. Como se uma senha sonora ainda esperasse ser ativada, séculos depois. Corte de câmera. Imagine a cena. Uma corda grossa, mãos calejadas puxando com força, o badalo descendo lentamente. E o silêncio absoluto, quebrado apenas pela respiração nervosa dos monges. É como assistir a um trailer de terror em que o grito nunca vem. O público prende o fôlego. Pisa prende o segredo. E o sino segue em silêncio, como testemunha cúmplice. Esse episódio revela a lógica de toda a torre. Nada nela é o que parece. Uma torre que não deveria estar de pé, manuscritos que não deveriam existir, e agora um sino que não deveria soar. Pisa criou um monumento que vive de proibições. E, paradoxalmente, quanto mais silêncios acumulava, mais alto gritava para a história. E como todo segredo bem guardado, este também teve seu preço em sangue. Guardiões do sino eram designados em turnos noturnos. Alguns enlouqueciam, alegando ouvir sons, mesmo sem cordas sendo puxadas. Outros se jogavam da torre, afirmando que o bronze sussurrava seus nomes. Pisa chamava de loucura, mas talvez fosse apenas o código tentando ser ouvido. Séculos depois, estudiosos tentaram reproduzir os cálculos da ressonância do sino. Descobriram que, em determinadas condições, poderia de fato vibrar em harmonia com a torre inteira. Era como transformar o monumento em um instrumento musical colossal. Só que em vez de canções de festa, o que surgiria seria uma espécie de lamento. Um som agudo, profundo, capaz de gelar até os mais céticos. A questão não é se o sino poderia soar, mas por que foi proibido de fazê-lo. Pisa sempre viveu de aparências, e um som estranho vindo de sua torre poderia ser interpretado como mau presságio.
Melhor manter o silêncio e deixar que a lenda fizesse o trabalho. Afinal, o mistério sempre rende mais prestígio que a verdade. E assim, chegamos ao paradoxo. Um sino feito para ecoar que nunca ecoou. O monumento mais famoso da cidade é acompanhado pelo silêncio mais ensurdecedor de sua história. A cada visita, milhares passam ao lado sem perceber que ali repousa uma voz engasgada há séculos. A sala sob as pedras. Eles encontraram a escada por acaso, quando um bloco da fundação cedeu após uma chuva torrencial. O buraco revelou degraus que desciam mais fundo do que qualquer registro mencionava. Ao descer, os pedreiros sentiram o ar pesado, impregnado de mofo e silêncio. E lá, sob a torre, descobriram uma sala que não constava em nenhum projeto. Uma câmara pequena, circular, com paredes marcadas por símbolos que nenhum deles ousou traduzir em voz alta. Retrocedamos no tempo. Pisa erguia sua torre para mostrar poder, mas toda cidade poderosa guarda também um subsolo de segredos. A câmara foi construída antes mesmo de o primeiro andar da torre nascer. Era uma espécie de fundação oculta, feita não para sustentar peso físico, mas para sustentar peso simbólico. Como se os alicerces da torre precisassem primeiro fincar raízes no invisível. Imagine a cena. Pedreiros medievais, pagos em pão duro e promessas, cavando sob a terra, enquanto monges supervisionam em silêncio. Não era uma obra qualquer. Era um ritual de pedra. Cada símbolo entalhado nas paredes tinha função. Alguns eram marcas solares, outros lembravam estrelas. Outros ainda eram tão estranhos que pareciam pertencer a alfabetos nunca vistos no Ocidente. Pisa não estava apenas construindo, estava invocando. O detalhe mais perturbador era o piso. Feito de pedras polidas, organizadas em um mosaico circular. No centro, um espaço vazio, como se algo devesse ser colocado ali e foi removido, ou roubado. Mais tarde, boatos falaram de um objeto desaparecido, um cilindro de bronze, com inscrições em grego e árabe, carregado secretamente para longe. Mas se esse objeto realmente existiu, ninguém jamais o viu novamente. Séculos de terra encobriram a sala, e Pisa esqueceu dela. Ou fingiu esquecer. Até que a chuva a revelou outra vez, e com ela, o pânico. Os trabalhadores que desceram primeiro não viveram muito tempo. Febres, delírios, acidentes banais que de repente pareciam maldições. A cidade abafou o caso, porque Pisa já tinha reputação suficiente de tragédias. Oficialmente, a sala nunca existiu. Ironia cruel. Turistas de hoje tiram fotos sorrindo na base da torre, sem imaginar que, a poucos metros abaixo, existe uma câmara que poderia facilmente servir de cenário para um episódio de Dark. Pisa vende gelatos, mas esconde criptas. E assim, a cidade manteve seu segredo, como uma família que varre corpos para debaixo do tapete e finge que o jantar continua normal. A sala subterrânea tinha também um detalhe curioso. Marcas circulares nas paredes, como se algo tivesse girado ali durante séculos. Alguns acreditam que fossem apenas marcas de ferramentas. Outros, que eram evidências de rituais, rodas de fogo, cantos repetidos até o delírio. Em qualquer versão, a sensação era a mesma. Aquele lugar não foi feito para ser visto, mas para ser sentido. Corte de câmera. Imagine o close em uma tocha tremeluzindo, iluminando rostos cobertos de suor. As sombras das paredes parecem se mover por conta própria. O som dos pingos d'água no chão ecoa como batidas de tambor. O espectador prende a respiração, esperando que algo saia das trevas. Mas nada sai. E esse nada é pior que qualquer aparição. E não pense que só Pisa tinha salas assim. Cidades medievais competiam em altares subterrâneos como hoje competem em arranha-céus. Era uma disputa de símbolos. Florença tinha criptas, Veneza tinha ossários secretos, e Pisa ergueu sua torre sobre um porão de enigmas. A diferença é que, em Pisa, o monumento se inclinou, e a sala sob as pedras ganhou fama de maldição. Os monges da época falavam em fundamentos espirituais. A torre precisava estar apoiada não só em terra, mas também em silêncio. A sala seria esse silêncio. Uma espécie de pulmão secreto, que respirava mistério enquanto a torre desafiava o céu. A cada século, o mito crescia. Que a torre só continuava de pé porque sua base guardava uma promessa que ninguém ousava quebrar. Alguns viajantes afirmavam ter ouvido sons estranhos quando se aproximavam da base.
como se correntes metálicas fossem arrastadas no subsolo. Pisa explicava como eco do vento. Mas eco não escreve símbolos em pedra, e eco não mata trabalhadores com febres repentinas. A cidade escolheu a versão conveniente, como sempre. E o mistério seguia intacto. O mais intrigante: relatos do século XV falam de uma tentativa de selar a sala para sempre. Usaram cal, pedras extras e até relíquias da catedral. Mas mesmo assim, a escada reaparecia, como se recusasse a permanecer enterrada. Pisa lutava contra sua própria sombra, e a sombra sempre vencia. Séculos depois, quando estudiosos modernos ouviram falar da sala, foi tarde demais. A entrada já estava novamente selada, coberta de cimento e esquecimento. Alguns juram que mapas secretos ainda indicam o caminho, escondidos em arquivos da igreja. Outros acreditam que a sala foi finalmente destruída. Mas quem acredita em destruição completa em uma cidade que vive de meias-verdades? E assim, a sala subterrânea virou mito. Não há placa turística, nem guia disposto a mencionar seu nome. Mas as pedras ainda estão lá, esperando. Porque Pisa é especialista em esconder feridas embaixo de souvenirs. O mapa em sangue. O pedaço de pergaminho estava manchado demais para ser lido de imediato. Era vermelho, enrijecido pelo tempo, como se tivesse sido molhado em algo mais denso que tinta. Quando finalmente alguém o esticou à luz, percebeu-se que não era simples mancha. Eram linhas, curvas e símbolos que formavam um desenho. Um mapa. Não de ruas ou rios, mas de proporções ocultas, que partiam da Torre de Pisa, como se ela fosse o centro de um enigma maior. Recuando no tempo, descobrimos que esse pergaminho não era fruto de cartógrafos comuns. Foi desenhado por mãos desesperadas durante uma noite de cerco, quando Pisa ardia sob ataques inimigos. O autor, um escriba da catedral, usou o próprio sangue para registrar o que não podia confiar à tinta. O mapa mostrava não apenas a cidade, mas conexões invisíveis entre igrejas, praças e túmulos. Como se cada construção fosse parte de uma partitura secreta. Imagine o Google Maps medieval, mas em vez de rotas para tavernas, você encontrava símbolos que conectavam o invisível ao palpável. O traço mais intrigante era uma linha que saía da base da torre e se estendia até um ponto marcado apenas com um círculo vazio. Ali, segundo o pergaminho, estaria a chave para compreender a inclinação, não como erro, mas como linguagem. O escriba não sobreviveu para explicar. Seu corpo foi encontrado dias depois, encostado numa parede da catedral, com o peito marcado por cortes em forma de cruz. Pisa o sepultou como mártir, mas os que o conheceram sabiam que ele havia morrido por carregar algo maior que sua própria fé. O mapa foi escondido, enrolado em tecido e selado em baús que só vieram à tona séculos depois. Quando estudiosos modernos tiveram acesso às descrições do pergaminho, a polêmica se acendeu. Alguns afirmaram que era apenas delírio de guerra, rabiscos de um homem exausto. Outros, no entanto, juraram que as proporções desenhadas correspondiam a cálculos astronômicos reais. Cada igreja da cidade estava alinhada a uma estrela, cada praça a um ponto cardeal. Pisa, na leitura do mapa, não era apenas cidade, era constelação em pedra. E o detalhe mais perturbador: a inclinação da torre correspondia ao desvio exato de uma estrela em movimento. Era como se o monumento fosse um ponteiro cósmico, um relógio de pedra apontando para um segredo celeste. O mapa, escrito em sangue, não era apenas um registro urbano, mas uma tentativa desesperada de salvar esse conhecimento antes que fosse apagado pela força. Ironia das ironias. Hoje, Pisa é famosa por turistas fingindo empurrar a torre com as mãos em fotos. Mas no século XIII, alguém acreditava que ela empurrava o próprio céu. O sangue que manchava o pergaminho não era de acidente, era de pacto. Uma forma de dizer: se a torre cair, cai também a memória do que escrevi. Corte de câmera. O foco se estreita no traço vermelho do mapa, seguindo as curvas até o círculo vazio. A câmera imaginária sobe, e percebemos que o ponto marcado não está em Pisa, mas em algum lugar fora dos muros. Uma terra proibida, talvez esquecida de propósito. O espectador sente que falta algo, como um espaço vazio no quebra-cabeça. Os monges que tiveram acesso ao pergaminho não ousaram destruí-lo, mas tampouco divulgaram. Guardaram-no como quem guarda veneno, útil em doses, mortal em revelações completas.
O mapa passou de mão em mão, sempre em segredo, como moeda de poder. Quem possuía aquele pedaço de pergaminho não tinha apenas um desenho, tinha uma ameaça. Poderia reescrever a história de Pisa. E aqui está a beleza cruel do enigma. Quanto mais se tentava esconder o mapa, mais ele se multiplicava em rumores. Cópias parciais surgiam em manuscritos de boticários, em margens de livros de astronomia, até em rabiscos de estudantes que juravam ter visto o original. O mapa em sangue virou lenda, e a lenda virou verdade paralela. Séculos mais tarde, quando arqueólogos exploraram os arredores da torre, descobriram estranhos alinhamentos no terreno. Ruas que não faziam sentido urbano, mas que coincidiam com traços do pergaminho. Como se a cidade tivesse sido planejada, não para abrigar pessoas, mas para sustentar um enigma maior. Pisa era afinal, palco e ator da mesma peça. O mais inquietante era a sensação de que o mapa nunca havia sido concluído. O círculo vazio permanecia sem explicação. Alguns acreditavam que ali deveria haver um templo, outros que era apenas o marco de algo enterrado. Mas o vazio do desenho parecia mais eloquente que qualquer símbolo preenchido, como se o escriba tivesse deixado um espaço aberto para que gerações futuras completassem com seus próprios medos. E até hoje, o sangue seco daquele pergaminho continua a desafiar quem ousa olhar para ele. Não como tinta, mas como voz que ainda sussurra. Porque às vezes, o que foi escrito no desespero é mais eterno que o que foi gravado em pedra. A morte do geômetra. O corpo foi encontrado dobrado como uma régua partida, caído ao lado de seus próprios instrumentos. O compasso ainda preso em sua mão, a pena manchada de números que ninguém ousou completar. Chamavam-no de o geômetra, porque ninguém se lembrava de seu nome real. Era um homem que sabia demais sobre a torre e que morreu na mesma medida em que seus cálculos começavam a revelar o impossível. Voltemos alguns meses antes. Pisa contratara engenheiros de toda a Itália, desesperada por encontrar soluções que mantivessem a torre em pé. O geômetra era diferente. Não buscava apenas estabilidade, mas significado. Ele acreditava que a inclinação não era acidente, e sim linguagem. Passava noites medindo sombras, anotando proporções, comparando o movimento da lua com as fissuras das pedras. Para ele, a torre falava. Bastava decifrar. Imagine um cientista moderno obcecado por códigos, mas sem computadores, apenas com pena e paciência. Enquanto os outros calculavam ângulos, ele desenhava círculos concêntricos, ligando a torre a estrelas invisíveis. Suas anotações pareciam mais mandalas que projetos de engenharia. Muitos riam, chamando-o de louco. Mas quanto mais riam, mais ele mergulhava fundo. Até que um dia percebeu algo que não devia. A lenda diz que descobriu um número recorrente. Não era o 3 da Trindade, nem o 7 dos dias da criação. Era outro, mais estranho, mais proibido. Um número que se repetia nas medidas da torre, nas distâncias da cidade, até nas notas de hinos cantados na catedral. Era como se Pisa inteira fosse construída em torno de uma cifra que não pertencia ao mundo cristão. O geômetra tentou apresentar sua descoberta em segredo, mostrando os papéis a um círculo de monges. Mas silêncio foi a resposta. Dias depois, seus desenhos foram recolhidos, e ele começou a ser seguido. Não demorou muito até que fosse encontrado quebrado no chão, com a boca cheia de areia, como se a própria terra tivesse decidido calá-lo. Pisa chamava de acidente. Mas acidentes não costumam arrancar páginas de cadernos. Ironia cruel. Seus cálculos sobrevivem em fragmentos, escondidos em arquivos onde ninguém procura. Bibliotecas guardam seus papéis como curiosidade marginal, quando na verdade podem conter a chave para todo o enigma. O que ele via não era defeito, mas padrão. E padrões, como sabemos, são as marcas favoritas do universo. Corte de câmera. Imagine a pena caindo em câmera lenta, manchando o papel com uma última linha torta. O compasso rola pelo chão de pedra, batendo em eco. O rosto do geômetra imóvel, mas seus olhos fixos ainda na torre pela última vez. A cena congela, e sentimos que não é apenas um homem morto, mas uma voz silenciada por mãos invisíveis. E se você acha exagero, lembre-se de quantos gênios a história empurrou para o abismo. A torre não inclinava apenas pedras, inclinava também destinos. Todo aquele que ousava buscar sentido demais acabava desviado, quebrado,
apagado. Pisa preferia turistas deslumbrados a pensadores perigosos. E esse equilíbrio entre espetáculo e silêncio se tornou a alma do monumento. Alguns estudiosos modernos tentaram reconstruir os cálculos do geômetra. Descobriram proporções estranhamente próximas às do número áureo, mas distorcidas, como se alguém tivesse deliberadamente alterado as medidas. Não para corrigir, mas para esconder. A inclinação seria então não erro, mas disfarce. E a torre, um quebra-cabeça feito para quem tivesse coragem de olhar torto para o mundo. O detalhe que mais intriga. Em seus papéis havia também desenhos de corpos humanos encaixados nas proporções da torre, como se ela fosse um organismo vivo. O geômetra parecia acreditar que cada andar correspondia a uma parte do corpo, do coração ao crânio. Se a torre fosse realmente uma figura humana, então sua inclinação seria uma inclinação da própria alma. Risos ecoavam nas tabernas quando alguém mencionava suas ideias, mas riam com medo, como quem tenta afastar a verdade com piadas. Porque havia algo desconfortável na noção de que a torre fosse mais do que pedra. Algo que lembrava um espelho, refletindo deformidades escondidas na própria cidade. Pisa não queria ver-se torta. Preferia rir de si mesma do que encarar sua sombra. E ainda assim, a morte do geômetra não apagou o rastro que deixou. Seus fragmentos continuam a aparecer em lugares improváveis, margens de livros de contas, rabiscos em paredes de conventos, até notas musicais escondidas em cantos populares. Como se ele tivesse plantado sementes em todos os cantos antes de partir. Alguns afirmam que o número que ele descobriu ainda ressoa na torre. Que quem escuta com atenção nas madrugadas pode ouvir um som grave, quase como uma respiração subterrânea. Pisa chama de vento. Mas o vento não escreve cifras na areia, e o vento não quebra homens em silêncio. E assim a torre permaneceu, inclinada não apenas no espaço, mas na própria memória da cidade. Cada pedra, um enigma, cada cálculo, um aviso. O corpo do geômetra virou pó, mas sua obsessão ficou gravada no chão que sustentava a torre. O jantar dos conspiradores. A mesa estava posta com pão duro, vinho azedo e carne que já cheirava a pecado. 4 homens e uma mulher sentaram-se em torno dela, todos com olhares carregados de segredos. O jantar deveria ser apenas reunião de negócios, mas terminou em silêncio mortal. Na manhã seguinte, 3 estavam mortos, 1 havia sumido. E a mulher, que parecia a mais frágil, foi vista caminhando sozinha perto da torre. O rumor se espalhou. Eles haviam descoberto algo que jamais deveria ter sido discutido com tanto vinho. Voltemos ao início daquela noite. Eram nobres e clérigos de Pisa, todos ligados à construção da torre de alguma forma. Uns financiavam, outros supervisionavam, outros apenas espionavam para relatórios que nunca seriam lidos em público. O jantar era uma desculpa para alinhar interesses. Mas havia também um motivo oculto. Discutir os símbolos encontrados na sala subterrânea. Eles queriam decidir se deviam destruí-los, guardá-los ou usá-los. Imagine uma reunião de acionistas de banco, mas no século XIII, cada um puxando para seu lado, entre goles de vinho e ameaças veladas. Só que em vez de números de lucro, estavam debatendo fórmulas que podiam mudar a percepção do cosmos. O clima oscilava entre risos forçados e silêncios pesados. E no centro da mesa, uma vela tremeluzia como se fosse cúmplice da conspiração. Um deles, o mais velho, afirmou que a inclinação da torre era sinal divino e que mexer nisso seria desafiar a vontade de Deus. Outro, mais pragmático, jurava que não passava de cálculo errado, mas que o mito era útil demais para ser desmontado. A mulher, no entanto, ficou em silêncio até o final, apenas observando, até soltar uma frase que gelou os demais. Vocês acham que ela se inclina por erro, mas a torre se curva porque olha. Ninguém riu. O vinho azedou na boca de todos. E ali começou a desconfiança. O jantar terminou rápido, mas não a intriga. Cada um saiu acreditando que os outros sabiam mais do que estavam dizendo. A mesa se tornou palco de paranoia, e paranoia na Idade Média geralmente terminava com corpos. Na manhã seguinte, de fato, 3 foram encontrados mortos em circunstâncias convenientes demais para serem acidentes. Um na escadaria da catedral, outro caído num beco, outro afogado no Arno. Pisa explicava como tragédias banais, mas a sequência era clara demais para ser coincidência. O 4º homem desapareceu sem deixar rastro.
e a mulher caminhava sozinha, calma, como se tivesse assistido a uma peça cujo roteiro só ela conhecia. Ironia amarga. Pisa vivia de banquetes e conspirações. Era costume que grandes decisões fossem tomadas entre pratos de carne e copos de vinho. Só que naquele jantar, a comida foi apenas tempero para algo mais denso. O verdadeiro prato servido foi o medo, e ele foi devorado até o último gole. Corte de câmera. O foco fecha na vela apagando lentamente, enquanto as taças ainda pingam vinho. A cena congela no olhar da mulher, refletindo o fogo quase extinto. É um olhar que não pede explicação, apenas guarda silêncio. E o silêncio sempre fala mais do que palavras. Alguns dizem que essa mulher não era nobre, nem clériga, mas enviada de fora. Uma espiã florentina, talvez, infiltrada para roubar segredos. Outros afirmam que era descendente de pedreiros, com acesso a conhecimentos que a elite nunca entenderia. O certo é que sua figura se mistura à lenda. Alguns a chamam de a guardiã do mapa, outros de a voz da torre. Os registros oficiais não a mencionam mais depois dessa noite. É como se tivesse evaporado da história, mas fragmentos de cartas indicam que continuou atuando nos bastidores, espalhando informações e confundindo perseguidores. Pisa sempre teve medo de mulheres que sabiam mais do que deveriam. A torre, inclinada, parecia rir desse medo. E cada vez que novos corpos surgiam sem explicação, o rumor voltava. Foram palavras ditas no jantar. O encontro se tornou fantasma coletivo, lembrado como aviso para os que ousavam discutir o inominável. Mais perigoso que a inclinação da torre era a inclinação das línguas soltas. Séculos depois, estudiosos ainda procuram pistas dessa reunião. Vasculham crônicas, testamentos, até listas de compras em busca de nomes. O jantar é lembrado como marco de um pacto. A decisão silenciosa de que a torre seria mantida como mistério. Pisa entendeu que era mais lucrativo vender perguntas do que oferecer respostas. E o mais intrigante é que, em alguns livros antigos, aparecem marcas de vinho seco entre as páginas. Como se alguém tivesse derramado uma taça enquanto escrevia. Coincidência? Talvez. Ou talvez o fantasma daquele jantar continue a manchar histórias com seu vermelho azedo. E o que restou não foi a ceia, mas o eco dela. Porque mesas conspiratórias sempre deixam migalhas, e migalhas sempre levam a lugares onde ninguém deveria entrar de estômago vazio. O relicário de ossos. Quando o relicário foi aberto, não havia relíquias, mas ossos amontoados em silêncio. Não de santos, mas de homens comuns, talvez até de pedreiros. O cheiro da morte antiga escapou pelas frestas como se tivesse esperado séculos para respirar. Dentro, entre fêmures e costelas, um pequeno medalhão de bronze com símbolos indecifráveis reluzia sob a luz fraca. O guardião que o encontrou nunca mais foi visto na cidade. Retrocedamos. Relicários eram cofres sagrados, usados para guardar fragmentos de santos, unhas, dentes, pedaços de roupa. Pisa, claro, não queria ficar atrás em ostentação. Só que alguém decidiu usar o cofre de outra forma. Não para relíquias de devoção, mas para guardar ossos sem nome. Ossos que não deviam ser lembrados. A cidade inclinava sua torre e enterrava também suas culpas. Imagine o Dropbox medieval, mas em vez de arquivos, você salvava cadáveres. Era o jeito de Pisa organizar segredos, com ossos empilhados e cadeados de bronze. O detalhe mais cruel é que os esqueletos não eram antigos. Alguns tinham marcas recentes de cortes, como se fossem mais testemunhas eliminadas que santos venerados. Pisa misturava fé com silenciamento, e o relicário era o hard drive da conspiração. O medalhão encontrado entre os ossos não ajudava. Gravado com símbolos circulares, lembrava tanto astros quanto engrenagens. Para uns, era apenas decoração. Para outros, era prova de que a torre não estava isolada, mas fazia parte de uma engrenagem maior. O bronze, corroído, ainda emitia brilho estranho, como se tivesse sido polido por mãos ansiosas ao longo dos séculos. O guardião que o descobriu acreditou que carregava uma revelação. Foi visto caminhando pelas ruas com o medalhão escondido sob o manto, olhando para todos os lados. 3 dias depois, desapareceu. Seu corpo nunca foi achado. O relicário foi selado de novo, e Pisa fingiu que nada havia acontecido. Oficialmente, ainda continha ossos de santos.
extraoficialmente, escondia os esqueletos de quem sabia demais. Corte de câmera. Imagine a cena do cofre sendo aberto, a tocha iluminando crânios com bocas abertas, como se ainda gritassem. O close no medalhão brilhando entre ossos gastos. O olhar assustado do guardião, refletindo o medo de ter visto demais. A porta se fechando outra vez, selando os segredos junto com os ossos. E aqui está a ironia. O relicário deveria inspirar fé, mas inspirava apenas desconfiança. Turistas modernos visitam igrejas da cidade sem imaginar que alguns cofres não guardavam santos, mas pecados. Pisa sorria para os fiéis, mas escondia ossadas como quem esconde rascunhos de um crime. Séculos depois, registros da catedral ainda listam relíquias que ninguém jamais comprovou. Unhas que nunca foram vistas, pedaços de manto que jamais apareceram. O inventário religioso funcionava como nota fiscal fria, um documento que servia mais para enganar do que para provar. E o relicário de ossos era a maior dessas mentiras. Alguns estudiosos modernos tentaram rastrear a origem do medalhão. Descobriram traços de técnicas árabes na fundição, o que indicava contato cultural que Pisa sempre fingiu não ter. Se era de fato um objeto místico ou apenas peça de comércio, nunca se soube. Mas seu desaparecimento repentino sugere que ainda circula em mãos privadas, alimentando colecionadores que se especializam em comprar segredos. O mais sinistro, porém, é pensar que o medalhão talvez não fosse único. Ossos falam de multiplicidade, e um cofre assim raramente guarda só um artefato. O relicário de ossos pode ter sido apenas uma caixa dentro de um labirinto muito maior. Pisa gostava de colecionar, e colecionava até suas próprias maldições. E o que dizer dos ossos? Alguns sugerem que pertenciam a pedreiros sacrificados durante a construção. Outros acreditam que eram inimigos políticos, transformados em relíquias para sumir da memória. A cidade, nesse sentido, era eficiente, transformava corpos em símbolos e símbolos em lucro. E a torre, inclinada, parecia rir de cada cadáver empilhado em seu nome. O relicário, ainda hoje, é lembrado em sussurros por guias que preferem não perder emprego. Alguns dizem que já foi aberto em segredo no século XIX, quando estudiosos tentaram catalogar ossos. Outros juram que ainda está lacrado. O mistério não é tanto o que há dentro, mas porque ninguém ousa confirmar. E assim, o cofre de bronze segue escondido, guardando ossos que não rezam e segredos que não descansam. Pisa continua vendendo santidade em souvenirs, mas sob suas pedras repousa um relicário que fede mais a conspiração do que a devoção. E cada vez que a torre projeta sua sombra, parece indicar a direção daquele cofre, como o dedo torto apontando para um passado que ninguém ousa abrir por completo. O sermão interdito. Ele subiu ao púlpito com a Bíblia numa mão e um pergaminho escondido na outra. A igreja estava lotada, os fiéis esperando mais uma pregação sobre obediência e penitência. Mas quando abriu a boca, não falou de céu nem de inferno. Falou da torre. Ela não se inclina por erro, disse. Ela se curva porque guarda um segredo maior que Roma. O murmúrio virou tumulto. Minutos depois, ele foi arrastado pelas escadas e nunca mais pregou. Recuando alguns dias, esse pregador era conhecido pelo tom ousado. Não temia misturar latim com piadas, nem criticar a hipocrisia de nobres e monges. Ganhava seguidores e também inimigos. Quando teve acesso ao manuscrito em sangue, uma cópia, nunca o original, acreditou que era chamado a revelar a verdade. Pisa não precisava de sermões sobre moral, precisava de aviso. A torre, para ele, era profecia de pedra. Imagine o stand-up da Idade Média, um homem no púlpito, ironizando poderosos, arrancando risos nervosos e aplausos discretos. Só que seu humor vinha acompanhado de segredos perigosos. Cada frase era cutucada num vespeiro. E quando alguém cutuca demais, as vespas respondem. O sermão foi sua última apresentação. Testemunhas afirmaram que, em meio à fala, ele mostrou símbolos desenhados no pergaminho. Círculos, linhas, proporções que soavam mais como feitiçaria do que como teologia. O público, dividido, oscilava entre fascínio e horror. Uns viam revelação, outros heresia. Pisa, como sempre, escolheu o caminho mais seguro, calar a voz antes que ecoasse longe demais. O pregador foi levado à força, desapareceu sem julgamento formal.
Oficialmente, foi enviado a outro convento. Extraoficialmente, nunca mais foi visto. Seu nome sumiu dos registros, como se nunca tivesse existido. A cidade tinha prática em apagar pessoas incômodas. Só que cada apagamento deixava uma sombra ainda mais evidente. Corte de câmera. Close no púlpito vazio, a Bíblia fechada, o pergaminho caído no chão, manchado de suor. A câmera sobe, mostrando os rostos confusos dos fiéis, divididos entre fé e medo. O som dos passos violentos ecoa no corredor, enquanto o sermão se transforma em silêncio. Ironia amarga. Pisa sempre usou sermões para controlar, nunca para libertar. Mas uma torre inclinada parecia zombar de cada ordem reta. E quando alguém ousava dizer isso em voz alta, a cidade respondia com repressão. Como se a torre tivesse voz própria, e só alguns fossem capazes de ouvi-la. Os seguidores do pregador não desapareceram. Continuaram repetindo suas palavras em segredo, como oração invertida. Diziam que sua voz ecoava na torre à noite, como se tivesse sido engolida pelas pedras. Pisa vendia milagres oficiais, mas nos becos sussurrava-se que a verdadeira profecia estava na inclinação. E quanto ao pergaminho? Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que foi queimado na mesma noite, junto com outros documentos suspeitos. Outros afirmam que foi levado por um jovem aprendiz, que fugiu para Florença e deixou pistas em margens de livros. Como sempre, a cidade tentava apagar, mas o fogo espalhava faíscas. Séculos depois, estudiosos ainda procuram vestígios do sermão interdito. Fragmentos aparecem em crônicas, em notas musicais, até em grafites em paredes antigas. O pregador virou lenda. Mártir para uns, louco para outros. Mas a frase sobre a torre que se curva por escolha ficou. E frases, ao contrário de corpos, não desaparecem tão facilmente. A igreja onde pregou ainda existe, mas o púlpito permanece fechado, como se fosse palco amaldiçoado. Guias turísticos não mencionam o episódio. Mas quem observa com atenção vê símbolos entalhados discretamente na madeira, marcas que não combinam com a iconografia cristã, como se a torre tivesse deixado ali um bilhete cifrado. E até hoje, quando o sino toca nas manhãs de domingo, há quem jure ouvir notas estranhas no eco. Pisa chama de defeito acústico. Outros dizem que é apenas a voz do pregador, repetindo o que ninguém quis escutar. O sermão interdito não acabou naquela noite. Apenas mudou de forma. Transformou-se em rumor, em memória, em herança clandestina. A torre, inclinada, segue pregando sem palavras, enquanto a cidade finge que não entende o idioma. E assim, o púlpito vazio continua olhando para a praça, lembrando que não é o silêncio que protege segredos, mas o medo de escutá-los. O pintor e a parede. O afresco começou a rachar antes mesmo de secar. Um rosto distorcido surgiu no reboco, com olhos desiguais e boca inclinada, refletindo a torre em sua própria carne. O pintor jurava que não havia feito aquilo de propósito. Disse que suas mãos foram guiadas, como se a parede tivesse vontade própria. Quando o bispo viu a figura, mandou cobri-la imediatamente. Mas à noite, mesmo com nova camada de tinta, o rosto reaparecia. Retrocedamos. Pisa investia em arte como forma de competir com Florença. Igrejas deviam ser belas, pintadas com cenas bíblicas, cheias de ordem e harmonia. Só que aquele pintor era conhecido por sua rebeldia. Gostava de inserir detalhes grotescos, sombras exageradas, até piadas escondidas. Chamavam-no de insolente, mas o público adorava. Até que aceitou o trabalho de retratar santos em uma capela ligada à torre. Imagine Banksy no século XIII, irreverente, misterioso, deixando mensagens que irritavam os poderosos. Só que, em vez de grafite, usava afresco. E em vez de policiais, enfrentava monges e nobres. Sua marca era o sarcasmo disfarçado em cores. Só que dessa vez, o sarcasmo pareceu vir da própria parede. O rosto inclinado não era piada, era mensagem. Os fiéis começaram a cochichar. Alguns viam o rosto como anjo caído, outros como aviso. O pintor, pressionado, jurava a inocência. Não fui eu, repetia. Foi a parede que se pintou sozinha. Pisa, claro, não aceitava desculpas. O bispo ordenou punição, mas não conseguiu impedir que a lenda crescesse. A cada tentativa de apagar o afresco, a imagem retornava, mais torta, mais sinistra. Corte de câmera. Tochas iluminando a parede rachada, fiéis olhando em choque,
o pintor suando, mãos ainda manchadas de pigmento. A câmera fecha no olhar do rosto pintado, que parece seguir quem o encara. É o tipo de cena que faria qualquer série da HBO ser renovada para a segunda temporada. O destino do pintor não foi generoso. Acusado de heresia, foi preso e levado à Inquisição local. Seus depoimentos eram um misto de delírio e lucidez. Dizia que a torre falava através das paredes, que inclinava até o traço de seu pincel. Riram dele até que desapareceu sem julgamento formal. Pisa adorava resolver problemas sem papelada. O afresco, no entanto, permaneceu. Não importa quantas vezes fosse coberto, sempre retornava em rachaduras, manchas ou reflexos. Hoje, os guias dizem que se trata apenas de defeito estrutural. Mas para quem conhece a história, é difícil não ver ali uma assinatura da própria torre. Como se ela zombasse das tentativas de censura. Séculos depois, restauradores tentaram analisar os pigmentos. Descobriram que o tom usado nos olhos não correspondia a nenhum mineral comum da região. Era mistura estranha, possivelmente trazida por comerciantes árabes. O detalhe sugere que o pintor não estava sozinho. Alguém lhe forneceu materiais específicos para carregar a mensagem. Quem e por quê, ninguém sabe. E assim, a torre inclinada ganhou também seu retrato inclinado. A arte, que deveria exaltar a ordem divina, tornou-se espelho da imperfeição. Pisa tentou disfarçar, mas a cidade inteira já comentava que até as paredes riam de sua obsessão pela glória. Nada é mais perigoso que um símbolo fora de controle. O rosto continua sendo visto até hoje, em versões apagadas e repintadas. Visitantes juram reconhecer expressões diferentes a cada olhar. Ora sorriso, ora grito. É como se a parede estivesse viva, reagindo ao humor de quem a encara. Pisa chama de ilusão de ótica. Mas ilusões não sobrevivem séculos contra a tinta fresca. E o que mais incomoda não é o rosto em si, mas o que ele parece guardar nos olhos. A sombra de algo além da parede, algo que não deveria ser visto. O pintor talvez tivesse razão. Talvez a torre realmente pinte sozinha, através de mãos emprestadas. A cidade preferiu silenciar o episódio, registrando-o apenas como afresco defeituoso. Mas quem visita a capela à noite, sob luz fraca, sente a mesma inquietação dos fiéis medievais. A sensação de que a torre está olhando de volta, inclinada até na arte. E cada rachadura que reaparece no reboco parece repetir a mesma frase. Nada fica escondido para sempre. O juramento do carrasco. Ele ergueu a espada diante da multidão, mas sua mão tremia como se segurasse mais que aço. O condenado ajoelhava-se no chão, olhos fixos na torre ao fundo. Quando a lâmina desceu, não cortou apenas o pescoço, cortou também o silêncio da praça. Dizem que naquele instante o carrasco murmurou palavras estranhas, não de fé, mas de pacto. E a torre inclinada pareceu se curvar ainda mais, como se tivesse assistido de perto ao juramento. Voltemos ao cenário. Pisa adorava execuções públicas. Era um teatro barato, espetáculo de sangue que mantinha a população distraída. Mas esse caso foi diferente. O condenado não era ladrão, nem herege comum. Era um pedreiro da obra da torre, acusado de insubordinação. Oficialmente, havia desobedecido ordens. Extraoficialmente, sabia demais sobre símbolos escondidos nas pedras. Imagine uma final da Copa transmitida ao vivo, mas em vez de gols, cabeças rolando. A praça cheia, crianças nos ombros dos pais, vendedores de pão circulando. Tudo parecia banal. Mas os olhos da multidão estavam fixos não no condenado, mas no carrasco. Porque naquele dia ele hesitava, e carrascos não costumam hesitar. Dizem que antes de desferir o golpe, o homem sussurrou algo para o pedreiro. Ninguém ouviu direito, mas alguns juraram reconhecer palavras em latim misturadas com frases estranhas, quase como cântico. O pedreiro sorriu, mesmo prestes a morrer. E quando a espada caiu, a sensação foi de que mais que um corpo havia sido decapitado. Era como se a cidade inteira tivesse perdido algo que não sabia nomear. Corte de câmera, o sangue escorrendo pelo paralelepípedo, a cabeça rolando em câmera lenta, o olhar fixo ainda na torre. O carrasco limpando a lâmina com mãos trêmulas. O público em silêncio absoluto, sem gritos nem aplausos. Apenas um vazio desconfortável. O detalhe que poucos comentaram. Depois desse dia, o carrasco nunca mais foi o mesmo. Continuou trabalhando, sim, mas sempre de forma estranha.
como se executasse não condenados, mas sacrifícios. Sua fama cresceu, não pelo número de mortes, mas pelo olhar distante, como se cada golpe fosse parte de um ritual maior. Pisa fingia não perceber, porque carrascos úteis eram raros. Os registros falam de um juramento, que o homem prometera servir a torre e não a cidade, que cada execução dali em diante seria oferecida ao monumento, como pagamento para que continuasse de pé. Pode parecer exagero, mas a coincidência é perturbadora. A cada morte pública, a torre resistia a mais um tremor, a mais uma ameaça de desmoronamento. Como se sangue fosse cimento invisível. Ironia amarga. A cidade inteira ria da inclinação da torre, mas continuava usando execuções como moeda de estabilidade. Pisa vendia grandeza enquanto alimentava sua própria sombra. E o carrasco, figura desprezada por todos, tornou-se o sacerdote silencioso de um culto que ninguém ousava nomear. O medalhão do relicário, dizem, desapareceu justamente nesse período. Alguns suspeitam que foi parar nas mãos do carrasco, passado pelo próprio pedreiro antes de morrer. Outros acreditam que já estava perdido. Mas a ligação entre mortes públicas e resistência da torre nunca mais deixou de ser comentada em sussurros. Séculos depois, cronistas florentinos zombavam de Pisa. Diziam que sua torre só permanecia em pé porque estava cimentada em cadáveres. Pisa respondia com silêncio e feiras coloridas. Mas silêncio, sabemos, fala mais que 1000 palavras. E quanto ao carrasco? Morreu velho, coisa rara para alguém em seu ofício. Foi enterrado em cemitério comum, mas a lenda conta que sua sepultura afundou mais que as outras, como se a própria terra o puxasse para perto da torre. Ninguém ousou mexer em seus ossos. Pisa deixava seus fantasmas em paz, desde que não pedissem recibo. Hoje, ninguém lembra o nome desse homem, mas sua sombra continua associada ao monumento. Dizem que à noite, quando o vento sopra entre as colunas, pode-se ouvir o som de lâminas deslizando no ar. Pisa chama de ilusão. Mas ilusões não mancham pedras com sangue invisível, e a torre segue inclinada, como se ainda carregasse em sua curva o peso de cada vida cortada diante dela. O livro de areia. O livro foi encontrado dentro de uma jarra rachada, enterrada sob pedras próximas à torre. Quando aberto, suas páginas escorriam pelos dedos como grãos, incapazes de permanecer no lugar. Cada vez que alguém tentava lê-lo, o texto mudava, linhas se reescreviam sozinhas, palavras sumiam como pegadas na praia. Era chamado de o livro de areia, não porque fosse feito dela, mas porque era impossível segurá-lo por completo. Retrocedamos. O manuscrito teria vindo do Oriente, trazido por mercadores árabes que navegavam até Pisa. Diferente de tudo que a cristandade conhecia, parecia uma mistura de astronomia, matemática e poesia. O problema é que nunca permanecia o mesmo. Um leitor via cálculos, outro lia cânticos, outro apenas rabiscos. O livro se moldava como espelho, refletindo não a realidade, mas o medo de quem o segurava. Imagine abrir o Kindle e perceber que cada página é escrita para você naquele instante. Mas em vez de algoritmos, são forças que você não entende. Pisa, no século XIII, não tinha palavras para isso. Chamaram de feitiçaria, de heresia, de loucura. Mas ninguém ousava queimá-lo. Porque ao jogarem uma página no fogo, ela desaparecia no papel e reaparecia em outra parte do livro. Disse que monges tentaram copiá-lo, sem sucesso. As cópias saíam em branco, como se a tinta fosse repelida. Outros enlouqueceram, convencidos de que o livro sussurrava números durante a noite. Alguns acreditavam que era um objeto vivo, alimentado pela própria torre, que o enterraram junto à construção não por acaso, mas como parte do pacto inicial, corte de câmera. Tocha iluminando páginas que se movem sozinhas, grãos escorrendo por entre dedos trêmulos, close no olhar desesperado de quem tenta segurar o impossível. O som do vento misturado a sussurros, como se a própria areia falasse. É a cena perfeita de um episódio que mistura terror e fascínio. O livro falava, segundo registros, de linhas inclinadas que revelam o destino. Alguns liam isso como metáfora, outros como profecia direta sobre a torre. As páginas também mencionavam estrelas específicas, alinhamentos que não correspondiam a mapas conhecidos. Era como se a obra pertencesse a outro mundo, apenas disfarçada em papel humano. Ironia cruel. Pisa se esforçava para parecer racional diante de seus rivais,
mas guardava embaixo de sua torre um objeto que desafiava qualquer lógica. A cidade construía universidades e, ao mesmo tempo, escondia um livro que zombava de todo o conhecimento humano. Alguns afirmam que o livro nunca desapareceu, que continua a ser passado de geração em geração, sempre em segredo, sempre em mãos de poucos. Outros acreditam que foi finalmente destruído, mas se fosse verdade, a torre teria caído há muito tempo. A permanência do monumento seria a maior prova de que o livro ainda respira em silêncio. O detalhe mais inquietante é que as páginas pareciam interagir com o leitor. Quem o abria encontrava frases que refletiam seu maior medo. Um pedreiro lia sobre desmoronamentos. Um clérigo lia sobre condenação. Um nobre lia sobre traições. O livro não mostrava verdades universais, mas verdades pessoais demais. Pisa chamava de tentação demoníaca. Talvez fosse apenas tecnologia que ainda não compreendemos. Séculos depois, alguns estudiosos tentaram reproduzir a lenda em experiências modernas. Colocaram livros comuns em areia, observaram erosões, fizeram metáforas poéticas. Nada se comparava aos relatos medievais. O livro de areia permanecia como mito impossível de ser verificado, mas impossível também de ser apagado. O curioso é que sua história se conecta ao mapa em sangue. Ambos falavam de alinhamentos invisíveis. Ambos desapareciam diante de olhos comuns. Era como se objetos diferentes formassem capítulos de uma mesma narrativa, espalhados pela cidade como peças de tabuleiro. Pisa não era apenas Pisa, era um quebra-cabeça em escala urbana. E assim, o manuscrito se tornou mais que relíquia, virou ameaça. A simples ideia de que páginas pudessem mudar sozinhas já era perigosa demais para a cristandade. Porque se o texto não é fixo, a verdade também não é. E uma igreja que vive de dogmas não suporta a areia escorrendo entre os dedos. Os que tocaram o livro sempre terminaram mal. Alguns cegaram, outros enlouqueceram, outros desapareceram. Mas todos deixaram relatos que coincidem num ponto. A torre estava sempre presente em suas visões, inclinada, sorrindo como cúmplice. E ainda hoje, dizem que sob certas condições, quando a luz do entardecer toca as pedras, é possível ver palavras fugidias correndo pelas paredes, como se o livro tivesse se espalhado para a própria torre. A procissão dos cegos. Eles marchavam em fila, guiados por cordas, olhos cobertos por panos brancos. A cidade inteira observava em silêncio, como se assistisse a um espetáculo mais triste que sagrado. Não eram penitentes comuns, eram pedreiros da torre, todos que haviam perdido a visão repentinamente. Alguns diziam que foi maldição, outros queimar de cal viva. Mas havia quem jurasse que a cegueira vinha da própria torre, punindo os que ousavam enxergar demais. Voltemos ao início. Durante uma fase da obra, relatos de cegueira começaram a se multiplicar. Homens saudáveis entravam no canteiro e saíam sem enxergar. Médicos falavam em acidentes, queimaduras, poeira. Mas coincidência demais vira suspeita. Os cegos eram reunidos e afastados, como se fossem contágio. A procissão nasceu dessa necessidade de escondê-los em público, transformando desgraça em ritual. Imagine uma empresa moderna que organiza coletiva de imprensa para justificar um desastre, só que no século XIII. Pisa não explicava, encenava. As procissões dos cegos eram teatro de fé, destinadas a convencer a população de que era punição divina, não erro humano. Enquanto isso, os corpos dos que não sobreviviam eram recolhidos em silêncio. Corte de câmera. Close nos rostos cobertos, pés descalços batendo em uníssono, o som das cordas sendo puxadas como coleira. O público olhando em choque, entre piedade e medo. A torre, ao fundo, inclinada, como se assistisse à procissão com olhos que ninguém via. É cena que poderia estar em Chernobyl, mas narrada por monges. Alguns estudiosos sugerem que a cegueira foi causada por experimentos com materiais incomuns. Há registros de pigmentos e metais trazidos do Oriente, usados em pequenas esculturas e inscrições. Se manipulados sem cuidado, poderiam causar danos permanentes. Pisa jamais admitiria erro científico. Mais fácil chamar de castigo divino. O curioso é que, entre os cegos, alguns falavam de visões. Descreviam símbolos brilhando nas pedras, vultos caminhando em círculos, a torre inclinando-se mais do que deveria. Mesmo sem olhos, juravam enxergar o que outros não viam. Para uns, delírio. Para outros, revelação.
Pisa apenas os mantinha em fila, transformando visões em espetáculo. A mulher do jantar conspiratório teria sido vista guiando uma dessas procissões, não como penitente, mas como condutora. Isso alimentou rumores. Talvez fosse ela quem decidia quem perderia a visão, quem guardaria os segredos. Seu silêncio aumentava a tensão. Era mais fácil acreditar que fosse cúmplice da torre do que simples espectadora. Ironia amarga. Enquanto Florença pintava afrescos gloriosos, Pisa desfilava cegos em suas ruas. Chamava isso de fé, mas cheirava a encenação macabra. O público chorava e rezava, mas também comentava baixinho. A torre está cobrando seu preço. Pisa ria em feiras, mas tremia em procissões. Séculos depois, registros de monges ainda listam as datas dessas procissões. Curiosamente, muitas coincidem com dias em que a torre sofria pequenos abalos e voltava a se estabilizar. Era como se cada cegueira fosse pagamento invisível para manter o monumento em pé. Coincidência ou contabilidade sombria, ninguém ousava perguntar. O destino dos cegos era cruel. Alguns terminavam em conventos, vivendo como sombras. Outros desapareciam em criptas. Poucos sobreviviam o bastante para contar suas histórias. Mas os que contavam sempre repetiam a mesma frase: a torre me viu primeiro. Pisa chamava de delírio. Mas delírios não se repetem com tanta precisão. E assim, a procissão tornou-se tradição maldita. Não havia festa sem lembrança, não havia praça sem cochicho. A torre estava inclinada, mas Pisa aprendeu a inclinar também suas memórias, distorcendo-as até parecerem piedade. Hoje, turistas compram miniaturas da torre sem saber que séculos antes, pedreiros cegos marcharam em silêncio sob sua sombra. Pisa vende lembranças brilhantes, mas escondeu por muito tempo os olhos que perdeu. O mais inquietante é pensar que talvez os cegos não tenham perdido a visão, mas apenas mudado de foco. Que enxergavam em outra dimensão, decifrando códigos que a cidade não queria ver. Se for verdade, então cada procissão foi menos castigo que iniciação. E os panos brancos que cobriam seus olhos ainda ecoam na memória da cidade, como véus que escondem mais do que revelam. O canto das pedras. Naquela noite, os pedreiros juraram ouvir vozes vindas das colunas. Não eram ecos comuns, mas cantos graves, quase como coros enterrados sob as pedras. O som vibrava tão fundo que alguns deixaram cair as ferramentas e fugiram. Outros ficaram paralisados, hipnotizados, como se a torre os chamasse pelo nome. Quando amanheceu, 3 deles haviam enlouquecido, repetindo versos sem sentido. Pisa registrou como febre, mas todos sabiam que febre não canta. Retrocedamos. Durante certas fases da construção, relatos de sons estranhos se multiplicaram. Alguns diziam ouvir batidas ritmadas, outros, vozes infantis, outros ainda cantos em línguas desconhecidas. A explicação oficial era simples: vento atravessando colunas ocas. Só que quem ouvia de perto sabia que não era vento. Era como se as pedras respirassem. Imagine um coral invisível ensaiando dentro de um monumento. Notas que não precisavam de vozes humanas para existir. Pisa, claro, fingia normalidade. Mas monges e engenheiros trocavam olhares silenciosos, como quem carrega segredo pesado demais. Alguns até tentaram gravar em partituras, mas as melodias mudavam a cada noite. Corte de câmera. Close em um pedreiro ajoelhado, ouvido colado à pedra, olhos arregalados. O som grave pulsando como coração subterrâneo. Tochas tremeluzindo, ferramentas caindo no chão. O silêncio da noite quebrado por vozes que não deveriam existir. É cena que mistura terror e fascínio, como se o próprio monumento cantasse. Os loucos que sobreviveram descreveram frases recorrentes. Inclina para ver. Segue o número. Ouve o vazio. Para a igreja, delírio. Para conspiradores, senha. O detalhe é que alguns desses versos aparecem em manuscritos posteriores, como se realmente tivessem sido registrados. E isso sugere que não era apenas imaginação coletiva. Ironia cruel. Enquanto Florença orgulhava-se de seus cantores e Veneza de suas óperas, Pisa tinha um coral subterrâneo que ninguém ousava aplaudir. A cidade fingia que sua música era apenas barulho de vento, mas guardava partituras invisíveis em cada coluna inclinada. Séculos depois, músicos tentaram reproduzir os sons em experimentos modernos.
colocaram microfones na torre e captaram vibrações estranhas, quase como notas. Alguns alegam coincidência acústica. Outros juram que os sons correspondem a frequências usadas em rituais antigos. Pisa continua chamando de eco. Mas ecos não sussurram frases. E os pedreiros que ouviram o canto nunca mais foram os mesmos. Alguns recusaram voltar à obra. Outros rezavam compulsivamente. Outros desapareciam em viagens repentinas. A torre parecia selecioná-los, como maestro que escolhe quem deve continuar no coro e quem deve ser silenciado. Os monges, por sua vez, transformaram as frases em orações secretas, não para repetir em público, mas para usar em momentos de desespero. Diziam que acalmaram tempestades, evitaram desmoronamentos, até curaram febres. Pisa nunca confirmou, mas não negou. O silêncio era sempre mais útil que a confissão. E o canto não desapareceu com o fim da construção. Visitantes noturnos continuavam relatando sons até séculos depois. Alguns descreviam notas graves que vibravam no peito, outros, melodias suaves que induziam sono. Era como se a torre tivesse voz própria, modulando-se conforme o ouvido que a escutava. A cidade, claro, lucrava com o mistério. Transformava rumores em turismo, vendia miniaturas inclinadas e fingia que tudo não passava de lenda. Mas nos bastidores, guardava partituras incompletas, rabiscos de monges que tentaram decifrar o idioma das pedras. O mais intrigante. Algumas dessas partituras reapareceram em bibliotecas de Florença, escondidas entre obras renascentistas. E quando músicos modernos as tocaram, perceberam algo perturbador. As melodias pareciam reproduzir exatamente a curva da torre. Cada nota correspondia a um grau da inclinação. E assim, a torre inclinada não era apenas monumento, mas partitura. Uma música petrificada, tocando eternamente para quem tivesse coragem de ouvir. Pisa, com seu silêncio oficial, continuava a vender souvenirs. Mas as pedras, em segredo, continuavam cantando. E talvez o que mais assuste não seja o canto em si, mas a sensação de que ainda hoje, alguém, em noites de vento forte, pode escutar a mesma melodia que enlouqueceu pedreiros séculos atrás. O estrangeiro da sombra. Ele apareceu numa manhã enevoada, parado diante da torre como se a conhecesse há séculos. Vestia roupas que não correspondiam a nenhuma moda local, e sua língua era mistura confusa de árabe, grego e latim. Ninguém sabia de onde viera, mas todos lembram o detalhe. Ele não piscava. Ficava olhando fixo para a inclinação, murmurando palavras que ninguém entendia. Dias depois, desapareceu tão misteriosamente quanto chegara. Voltemos ao relato. Os registros da época falam de um estrangeiro que chegou a Pisa sem navio, sem acompanhantes, como se tivesse brotado do nevoeiro. Alguns disseram que era mercador, outros que era espião. Mas nenhum mercador viajava sem mercadorias, nenhum espião sem esconderijos. O homem trazia apenas um pergaminho enrolado e uma adaga curta, de cabo decorado com símbolos que ninguém reconhecia. Imagine a cena. Um turista moderno que surge em aeroporto sem passaporte, sem bagagem, apenas com um olhar fixo para um monumento. Em tempos de vigilância total, já seria suspeito. No século XIII, era praticamente convite para a conspiração. Pisa, claro, cercou-o de curiosidade e desconfiança. O estrangeiro instalou-se em taverna próxima, onde passava noites inteiras rabiscando no pergaminho. Não bebia, não conversava. Apenas desenhava círculos e linhas, sempre começando da base da torre. Quem tentou espiar, jurou ter visto símbolos que lembravam constelações. Outros viram apenas rabiscos de louco. Corte de câmera. Close na mão dele riscando freneticamente. Olhos fixos sem piscar. Vela queimando, até a cera pingar no pergaminho. O som da taverna ao fundo desaparece, como se tudo ao redor não existisse. Apenas ele, a torre e o papel. E então, numa manhã, os rabiscos desapareceram junto com o homem. O quarto vazio, a adaga deixada na mesa, mas o pergaminho sumido. Ninguém soube dizer se partira, se fora levado ou se apenas evaporara. A cidade registrou como viajante desconhecido, caso encerrado. Mas para os que o viram, o estrangeiro nunca foi apenas viajante. Alguns acreditam que era emissário de alguma seita oriental, enviado para confirmar se a Torre de Pisa estava alinhada a cálculos já conhecidos em outras terras. Outros dizem que era sobrevivente de Alexandria, guardião de fragmentos da biblioteca perdida.
Seja como for, sua presença foi curta, mas deixou rastros demais para ser ignorada. O detalhe mais perturbador veio anos depois. Quando monges catalogaram objetos da catedral, encontraram um pedaço de pergaminho idêntico ao que o estrangeiro carregava. Mostrava não apenas a torre, mas várias outras construções de Pisa, conectadas em linhas. No centro do desenho, símbolos iguais aos da adaga que ele deixara para trás. Ironia cruel. A cidade zombava de sua inclinação, mas permitia que estrangeiros sem nome circulassem como se fossem parte da lenda. Pisa se protegia de rivais, mas parecia incapaz de se proteger de seus próprios fantasmas. E o mais inquietante é que testemunhas descrevem seu olhar fixo, hipnótico, como se não fosse de humano comum. Alguns acreditavam que não piscava porque não precisava. Outros juravam que era apenas truque. Mas todos concordam em algo: jamais esqueceram aqueles olhos. Séculos depois, cronistas mencionam o estrangeiro em notas marginais, sempre como figura sem nome. Ele surge e desaparece como sombra em relatos diferentes, sempre diante da torre. Como se nunca tivesse ido embora, apenas mudado de forma. O cabo da adaga, preservado em museu, continua intrigando pesquisadores. Símbolos nunca foram decifrados, mas lembram tanto alfabetos antigos quanto fórmulas matemáticas. Pisa o exibe como curiosidade, mas evita explicações. Afinal, souvenirs vendem melhor que segredos. E a torre, testemunha silenciosa, permanece inclinada. Alguns juram que o estrangeiro ainda caminha em torno dela em noites de nevoeiro, olhando fixo, esperando algo. Pisa chama de lenda, mas lendas sempre têm olhos que nunca se fecham. A carta nunca enviada. A carta foi encontrada séculos depois, escondida atrás de um altar, com a cera ainda intacta. Nunca havia sido enviada, mas seu conteúdo era suficiente para queimar uma cidade inteira. Escrita em latim nervoso, denunciava que a torre fora construída não apenas como campanário, mas como sinal. Não para Deus, mas para homens que se viam como deuses. O autor implorava que alguém interrompesse a obra antes que fosse tarde demais. Recuando, a carta pertencia a um cônego da catedral, homem respeitado, mas também marcado por crises de consciência. Havia testemunhado reuniões secretas, visto mapas em sangue e ouvido o canto das pedras. Não aguentava mais o peso do silêncio. Decidiu escrever à Cúria em Roma, denunciando tudo. Só que a carta nunca saiu da cidade. Ficou escondida, talvez por medo, talvez por escolha. Imagine alguém hoje digitando um e-mail explosivo contra poderosos, mas nunca clicando em enviar. O arquivo salvo em rascunhos, esquecido até que outro o encontre. Foi exatamente o que ocorreu com essa carta. Ela permaneceu escondida, esperando séculos para ser lida, como se fosse mensagem programada para o futuro. Corte de câmera. Close no pergaminho amarelado, palavras borradas, a cera selando um grito engasgado. O silêncio da igreja à noite, som distante do vento contra os vitrais. A câmera sobe para o altar vazio, sugerindo que a própria torre ouviu antes de Roma. O texto denunciava símbolos não cristãos entalhados nas pedras, pagamentos feitos em moedas estrangeiras, mortes mascaradas de acidentes. O cônego escrevia com medo, mas também com raiva. Chamava a torre de ídolo, ídolo torto, monumento de soberba que amaldiçoaria gerações. Sua última frase era prece e ameaça ao mesmo tempo. Se ela não cair, nós cairemos com ela. Ironia amarga. Roma jamais recebeu a carta, mas Pisa continuou erguendo sua torre como se nada fosse. O cônego morreu em silêncio, esquecido nos registros oficiais, mas seu manuscrito ficou enterrado no tempo, ressurgindo para nos lembrar que nem sempre o que parece glória é realmente fé. O detalhe mais perturbador é que a carta trazia diagramas ao lado do texto. Não apenas denúncias, mas provas visuais. Desenhos que ligavam a torre a constelações, mapas de ruas com símbolos que lembravam o medalhão perdido, frases repetidas como cântico. Não era só acusação moral, era acusação cósmica. E como toda prova perigosa, a carta também sumiu uma vez descoberta. O altar onde estava escondida foi restaurado, e o documento desapareceu dos arquivos logo depois. Restaram apenas cópias em notas marginais, escritas às pressas por quem teve acesso por alguns minutos. Pisa sempre foi eficiente em transformar fogo em cinzas limpas. Séculos depois,
Estudiosos questionaram se a carta realmente existiu. Alguns a chamam de fraude, criada por rivais florentinos para difamar a cidade. Outros insistem que a letra e o selo correspondem ao período. O debate nunca se encerrou. E talvez seja exatamente esse o ponto. Mais útil como rumor eterno que como verdade concreta. E se a carta tivesse sido enviada? Talvez Roma tivesse intervindo, talvez a obra tivesse sido interrompida, talvez a torre nunca tivesse chegado a se inclinar. Mas a história não se faz de cis. Pisa preferiu a sombra ao julgamento, e o mundo ganhou um monumento torto, mas eterno. A carta não enviada tornou-se símbolo de covardia e também de resistência, porque às vezes, não enviar é forma de sobrevivência. O cônego sabia que seria queimado junto com seu pergaminho. Escondeu-se no silêncio, e nesse silêncio deixou que o futuro descobrisse por si. O mais irônico é que, mesmo escondida, a carta cumpriu sua função. Continuou alimentando lendas, desconfianças e medos, porque todo segredo, uma vez escrito, jamais morre. Apenas espera. Pisa enterrou um grito, mas enterros nunca são eternos. E hoje, quando visitantes observam o altar reformado, não imaginam que atrás dele já esteve guardada uma confissão capaz de arruinar a glória da cidade. Pisa vem de postais, a carta vem de silêncio. E cada vez que alguém fala da torre como milagre da engenharia, é impossível não lembrar que para alguns, ela era apenas monumento de soberba, prestes a desabar sobre todos. O relógio que nunca marcava a hora. O relógio foi instalado no alto da torre com pompa e cerimônia, mas desde o primeiro dia se recusou a marcar as horas certas. Seus ponteiros giravam de forma errática, ora correndo, ora parando, como se zombassem da própria ideia de tempo. Monges tentaram abençoá-lo, engenheiros tentaram ajustá-lo, mas nada funcionava. Alguns diziam que era defeito mecânico. Outros, que a torre simplesmente não aceitava ser medida. Recuando, Pisa precisava de símbolos de progresso. Enquanto Florença erguia cúpulas e Veneza navegava mares, Pisa queria um monumento que fosse também instrumento. O relógio deveria ser mais que máquina. Deveria demonstrar que a cidade dominava o tempo. Só que o tempo nunca se deixa domesticar. Principalmente quando se instala seus ponteiros em uma torre já inclinada, já desconfiada de qualquer medida reta. Imagine colocar um smartwatch de última geração em uma múmia. Era isso que Pisa tentava fazer. Forçar modernidade em uma estrutura que rejeitava a ordem. O resultado foi tragicômico. O relógio marcava aniversários antes do tempo, funerais depois da hora, e parecia rir de cada tentativa humana de impor disciplina às pedras. Corte de câmera. Close nos ponteiros girando sozinhos em plena noite, monges olhando em choque, um escriba anotando que eram movimentos sem causa visível. O som metálico ecoando pela cidade como um coração descompassado. A câmera sobe, mostrando a lua refletida nos ponteiros tortos, como se estivesse zombando de todos. Alguns acreditavam que o defeito vinha do peso desigual da torre, que inclinava até o tempo. Outros juravam que era mensagem, que a torre nunca fora construída para medir horas humanas, mas ciclos maiores. Os ponteiros seriam apenas marionetes de forças invisíveis, dançando ao ritmo de astros e não de sinos. Ironia cruel. Pisa queria controlar o tempo, mas acabou refém dele. Enquanto rivais usavam relógios para organizar comércio e guerras, Pisa tinha um instrumento que servia apenas como lembrete de sua impotência. A torre não só inclinava espaço, mas também o tempo. Os habitantes começaram a evitar olhar para o relógio. Diziam que trazia azar, que fazia envelhecer mais rápido. Mulheres grávidas não passavam por baixo dele. Soldados não marcavam batalhas com suas horas. Pisa fingia ignorar, mas no fundo temia que cada volta dos ponteiros fosse mais sentença que medida. O relógio foi desativado oficialmente poucas décadas depois, mas sua estrutura permaneceu. Turistas de hoje veem apenas restos, sem imaginar que aquilo já fora máquina de pavor. Pisa enterrou a história nos arquivos, como sempre. Mas alguns papéis sobrevivem, descrevendo o objeto como relógio que não obedecia a Cristo, apenas ao vazio. Séculos depois, estudiosos que examinaram engrenagens antigas notaram marcas incomuns. Não eram apenas dentes de roda, mas símbolos gravados em metal. Pequenos círculos, estrelas, traços repetidos.
como se o relógio fosse também cifrador, escondendo códigos em sua própria ferrugem. Pisa nunca comentou, apenas exibiu peças em vitrines de museu com descrições neutras. O detalhe mais perturbador é que, em certas noites, moradores ainda juram ouvir o som dos ponteiros girando sozinhos. Não há mecanismo ativo, mas o eco metálico atravessa as ruas, confundindo relógios modernos. Pisa chama de coincidência acústica. Mas coincidências não fazem relógios mortos voltarem a bater. E o mais irônico é pensar que talvez o relógio nunca tenha falhado. Talvez apenas marcasse horas diferentes. Não as de Pisa, mas as de outra ordem, outro calendário, outra lógica cósmica. Quem o chamou de defeituoso, talvez só não tivesse o manual certo. A torre, inclinada, parecia cúmplice desse deboche. Como se risse da pressa humana, lembrando que séculos valem mais que minutos. O relógio, inútil para a cidade, útil apenas para o monumento, cumpria sua função de confundir e assombrar. O estrangeiro da sombra, lembrado em parte anterior, teria olhado para o relógio e sorrido, dizendo em língua incompreensível que o tempo não cai, apenas curva. Anotação perdida, mas registrada em cartas florentinas. Pisa nunca confirmou. E ainda hoje, diante da torre, quem fecha os olhos pode ouvir um tic-tac irregular, como o coração velho que insiste em bater. Talvez seja vento, talvez seja memória, ou talvez seja apenas o tempo rindo, inclinado junto com as pedras. O último olhar. O homem caiu de joelhos diante da torre, olhos arregalados como se tivesse visto o fim do mundo. Não gritou, não pediu socorro. Apenas encarou a inclinação, murmurando palavras sem sentido até seu corpo tombar no chão. Quando o examinaram, não havia ferimentos, nem febre, nem veneno. Apenas olhos fixos, dilatados, congelados no mesmo ponto da curva. Pisa registrou como morte súbita, mas quem o viu, jurou que foi consumido pelo olhar da própria torre. Recuando, ele era estudioso vindo de fora, atraído por rumores de códigos escondidos. Passara semanas analisando pedras, comparando símbolos, medindo ângulos. Diziam que estava próximo de uma descoberta. Seus cadernos estavam cheios de cálculos incompletos, todos interrompidos na mesma página, como se tivesse chegado a um limite que não podia ultrapassar. E quando ultrapassou, algo o quebrou por dentro. Imagine um pesquisador moderno, olhando tanto para a tela que começa a ver padrões invisíveis. Só que, em vez de pixels, eram colunas medievais, sombras inclinadas e fissuras que pareciam escrever frases. Ele acreditava que a torre não era monumento, mas linguagem. E a linguagem, quando finalmente compreendida, matou-o. Corte de câmera. Close nos olhos do homem morto, reflexo da torre ainda visível em sua pupila. A câmera recua, mostrando a multidão confusa, os monges murmurando preces, e a torre imóvel, silenciosa, como cúmplice do crime. O espectador não sabe se sente medo ou fascínio. Os cadernos desapareceram no mesmo dia. Alguns dizem que foram levados por monges, outros que queimados por nobres. Pisa alegou que não havia nada além de rabiscos. Mas testemunhas afirmam que as páginas continham símbolos que lembravam os do livro de areia, números que ecoavam o mapa em sangue, frases que repetiam os cantos das pedras. Era como se todos os segredos convergissem no mesmo ponto. Ironia amarga. Pisa transformou a torre em cartão postal, mas esqueceu que cada pedra já engoliu mais olhos do que pode contar. O monumento que diverte turistas matou silenciosamente quem ousou olhar demais. E continua ali, oferecendo o mesmo risco para qualquer um disposto a enxergar. O detalhe mais inquietante é que, na noite da morte, moradores relataram luz estranha refletida na curva da torre. Não fogo, não tocha, mas brilho tênue que pulsava como respiração. Alguns acreditaram em milagre, outros em aviso. Pisa, como sempre, preferiu silêncio. Séculos depois, a história virou apenas nota de rodapé, escondida em crônicas locais. Mas seu peso não desapareceu, porque todo estudioso que se aproxima da torre ainda hoje teme o mesmo destino: ser devorado pelo enigma que tenta decifrar. E a cidade continua vendendo miniaturas tortas, como se o mistério pudesse ser embalado em lembranças baratas. Mas por trás do sorriso de cada turista, a sombra antiga, invisível, que ri com a torre. A mesma sombra que arrancou o último olhar daquele homem. O estrangeiro, o geômetra, o pregador, o pintor,
Todos desapareceram ou foram silenciados. Mas todos apontaram para o mesmo ponto. A torre nunca foi acidente. Foi código. Código que Pisa enterrou em ossos, fogo, sangue, areia e silêncio. Talvez por isso ela nunca caia. Porque não está apenas apoiada em solo de argila, mas em segredos empilhados. Segredos que funcionam como cimento invisível, mantendo de pé o que deveria ter desmoronado séculos atrás. Pisa vive dessa ironia. Vender torto como se fosse estável. E o que mais assusta não é a inclinação física, mas a inclinação da memória. Tudo o que tocou a torre foi distorcido, curvado, manipulado até perder sentido. A história não é reta, nunca foi. É curva, como a torre. A morte do homem diante dela foi apenas mais um lembrete. O enigma não precisa de respostas, apenas de vítimas. E cada vítima é degrau invisível que mantém o monumento vivo. E quando o vento sopra forte em Pisa, há quem jure ouvir os mesmos murmúrios que enlouqueceram pedreiros, cegaram monges e quebraram estudiosos. O som da torre falando sozinha, rindo em segredo, esperando apenas o próximo olhar. A torre de Pisa continua de pé, inclinada, desafiando não apenas a gravidade, mas também a lógica de nossa própria história. Chamam-na de milagre, de acidente, de curiosidade arquitetônica. Mas talvez seja apenas um espelho. Um reflexo torto de tudo o que escondemos, enterramos e fingimos não ver. Porque no fim, não são as pedras que carregam o peso do mistério. Somos nós. Cada olhar curioso, cada riso diante de sua curva, cada foto forçada de turistas empurrando a torre, é mais um tijolo nessa construção invisível. E talvez seja isso que a mantém viva. A atenção constante, o culto disfarçado, o desejo de acreditar que até os erros podem ser eternos. Você pode chamar de lenda, pode chamar de exagero. Mas a torre continua lá, rindo do nosso tempo, zombando das nossas verdades, inclinada como a própria memória humana. Talvez não precise cair, porque já cumpriu seu papel. Nos lembrar que nada é reto, nada é puro, nada é apenas o que parece. E quando você for dormir esta noite, lembre-se, não é a torre que está olhando para você na escuridão. É o código que ela guarda, esperando pacientemente que alguém, talvez você, decifre sua curva. Se você chegou até aqui, quero saber. O que você acha que a Torre de Pisa realmente esconde? Deixe sua teoria nos comentários. Prometo que vou ler todas, mesmo as mais tortas.